Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando com os que o acompanhavam teve fome? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, os comeu e distribuiu com os de seu séquito, muito embora só aos sacerdotes fosse lícito comê-los? Lucas 6, 3 a 4. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido, numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater com intensidade o orgulho como antídoto contra a mágoa e o rancor. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a bênção da indulgência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Bondoso Jesus, rogamos nesse instante o auxílio para que consigamos combater em nós a maledicência, o desrespeito, o desamor, a intriga, e que consigamos, Jesus, colocar em nós a bondade, a beneficência, a fraternidade, a alegria, o perdão. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje sábado, agora de manhã, em nossa casa espírita, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, temos a distribuição da sopa fraterna. E como hoje é um dia de véspera do Dia das Mães, teremos também a atividade das crianças, chamado o Festival Pingo de Gente, que é um momento em que as crianças vão apresentar músicas, teatros para as mães presentes na nossa casa espírita. Meus amigos, no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, você pode participar conosco. Se você deseja conhecer a doutrina espírita, em agosto nós vamos iniciar nova turma. Então, venha já participar, vai se preparando para essa grande tarefa. Meus amigos, amanhã nós temos as campanhas, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, na parte da manhã. No finalzinho da tarde, o culto do Evangelho ao vivo, transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Também temos, no próximo fim de semana, a Rota Paulo de Tarso, lá na cidade de Monte Verde. Então, no dia 19, na sexta-feira, a nossa equipe estará indo para essa cidade. Lá nós vamos desenvolver atividades de evangelização, nós vamos desenvolver o tratamento espiritual, vamos desenvolver a sopa fraterna. E na sexta-noite e no sábado à noite teremos as palestras públicas, tá bom? Então você é o nosso convidado a participar dessa caravana. Muito bem, meus amigos.
Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. O reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Na exaltação do trabalho. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência na terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro ao estômago desnutridos e acaba alentando os agentes de decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é um infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, ouvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Comunicação de Emmanuel, publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 59. Meus amigos, quando nós ficamos inertes, nós adoecemos. E se nós percebermos ao nosso lado, muitas pessoas estão doentes. Umas por ter se acomodado, por ter valorizado muito mais a doença do que a própria saúde. Você já percebeu que, às vezes, dor de cabeça quase todos temos, mas tem gente que valoriza tanto a dor de cabeça que ela fica doente. Nós sabemos que existem diversos tipos de dores de cabeça. Estou aqui a falar da dor de cabeça mais simples, natural, às vezes por um alimento que fez mal, por um nervosismo, algum detalhe, deu aquela dor de cabeça. Mas há pessoas que a valorizam, que
coloca essa dor de cabeça acima de tudo. E isso fica como que inerte, a pessoa não consegue avançar. Então, nós temos que buscar sempre nos sintonizar com as coisas boas. Nós temos grandes dores, algumas pessoas sentem dores enormes no corpo, mas elas são ágeis, elas trabalham mesmo ali com as dores envolvendo o seu ser. Porque para ela, estar na tarefa é muito mais gratificante do que ela se esconder atrás da dor. E muitas vezes, meus amigos, nós nos apodrecemos, assim como a enxada abandonada que vai se deixando corromper pela ferrugem. Assim como o alimento mal guardado ou esbanjado que vai apodrecendo. O nosso ser também apodrece e muitas vezes nós apodrecemos em vida, porque nós estamos valorizando a doença. Nós ficamos inertes, nós nos deprimimos, nós entristecemos. E nós temos que buscar dentro de cada um de nós essa força divina que existe em nós, que nos impulsiona para o serviço do bem. E devemos começar antes, quando começarmos a perceber que estamos entrando num estado depressivo, de tristeza, de angústia, e nós devemos buscar sempre avançar no bem. Porque o corpo em movimento, ele pode até doer, ele pode até apodrecer, mas se estiver na ativa, em movimento, no bem, nós vamos ter recursos suficientes que vão nos envolver pela bondade divina e vão nos acalmar, muitas vezes vão até nos curar. Há muita dor e sofrimento que nós inventamos no dia a dia porque a gente esquece do bem, esquece do amor. Nós temos muito rancor no nosso coração, muita mágoa, muito ressentimento. E pessoas, colegas de trabalho que convivem com a gente há muito tempo, às vezes as pessoas nos irritam e aquilo vai nos deixando doentes. E a gente tem que ir trabalhando no nosso ser a modificação disso. Porque se a gente deixar se envolver, nós vamos adoecer mesmo, né? Então a gente tem que trabalhar, buscar a luz divina que existe em nós. Cada um de nós tem essa luz. E por mais que às vezes a gente está dolorido, muita gente só vai perceber que ele tem a força divina quando ele não tem mais forças suficientes, que ele está realmente destruído. Aí ele consegue juntar os caquinhos e reconstruir. Por isso, meus amigos, que nós devemos buscar na oração o nosso equilíbrio, devemos buscar na prática da caridade. E aqui, a prática da caridade ela é muito ampla. Não é só de dar um prato de comida, um adjutório para alguém. Mas a prática da caridade também está no respeito com o colega. Quantos colegas a gente tem ao nosso lado? Mas às vezes a gente é maledicente, a gente difama a pessoa, a gente causa diversas situações contra uma pessoa, a gente tenta puxar o tapete aí, entre aspas, né?
das pessoas, humilhamos pessoas. Então, tudo essas coisas traz transtorno para nós. E muitas vezes a gente rejeita colegas de trabalho por causa de certas patologias que às vezes a pessoa tem, ou por ela não se encaixar no meu padrão. Aí, se ela não se encaixa no meu padrão, logo ela tem que ser descartada. Então, a gente é muito preconceituoso nas nossas conduções de trabalho. E devemos sempre estar abertos para aquelas pessoas que estão ali, do nosso lado. Nós passamos um terço da nossa vida com aquelas, do nosso dia com aquelas pessoas. É a nossa segunda família. E é importante buscar ver no outro o que ele tem de bom. Às vezes a gente só grita o negativo da pessoa, porque a gente já não simpatiza com ela, então aí o negativo grita, a gente estraçalha a pessoa por um ponto negativo. E às vezes a pessoa tem tanta coisa boa e a gente não consegue ver, não consegue avançar. Então, quem está doente aí? Será que é a pessoa ou sou eu? Então, às vezes, nós que estamos nessa condição, e aí a gente acaba vendo tudo no outro, aquilo que a gente sente dentro da gente, que a gente reflete dentro da gente. Então, que o Evangelho de Nosso Senhor possa produzir em nós, ainda mais esse Evangelho que a gente está estudando agora, o Evangelho de Marcos, que ele vem nos impulsionar para o trabalho, para que a gente saia da mesmice, para que a gente saia do comodismo nosso e que a gente vá trabalhar. Que a gente, como diz o Marcos no capítulo 4, 26, o reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Então, o reino de Deus é do trabalho, é da fraternidade, é da atividade, não é de ficar inerte. Então, vamos fazer prece, vamos nos sintonizar com os bons espíritos, nossos anjos da guarda, que estão sob o comando do Cristo a nos auxiliar. Graças a Deus, amado Mestre Jesus. Olhe por todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que se aproximam de nós no decorrer dos dias, e que consigamos, Jesus, tratar bem as pessoas, amparar as pessoas, que consigamos ouvir as pessoas, desenvolver a ternura, a compaixão e a misericórdia. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.